Olá, queridos irmãos e irmãs. Será que em alguns casos uma mentirinha é aceita por Deus? Hoje nós vamos examinar dois casos. O caso das duas parteiras hebreias que mentiram a Faraó e foram abençoadas por Deus, e o caso também da prostituta Raabe, que também mentiu ao rei de Jericó e foi abençoada por Deus. Por que será que Deus abençoou pessoas que usaram a mentira? Eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e eu vou te ajudar a entender toda essa questão de uma forma bem detalhada. Vamos comigo então lá para minha lousa de explicações, crescer mais no conhecimento da palavra. Vamos lá? A pergunta completa da nossa leitora é a seguinte: por que Deus aprovou a mentira contada pelas parteiras hebreias quando mentiram ao Faraó que as crianças nasciam antes delas chegarem? E também a mentira de Raabe, que mentiu dizendo que os espiões não estavam ali na casa dela? Queridos irmãos, muito interessante essa dúvida. Quero lembrar você que você também pode deixar a sua dúvida aqui nos comentários. Assim, ela poderá virar um vídeo em breve aqui no canal. Bem interessante essa dúvida sobre essa mentira e a aprovação dessa mentira por Deus. E nós vamos examinar então hoje dois casos. Primeiro, o das parteiras hebreias, Sifra e Puá, e depois nós vamos examinar o caso de Raabe, e nesse meio tempo nós vamos entender por que Deus abençoou a mentira dessas personagens. Mas antes, queridos irmãos, essa é a hora de você se inscrever no canal. Inscreva-se agora no nosso canal. Nós vamos gravar mais de 1000 vídeos aqui. Essa é a nossa meta e eu vou poder então te ajudar a crescer muito. Mas para isso, precisa estar inscrito para receber sempre as notificações dos novos estudos, ok? Vamos começar então examinando esse primeiro caso. Êxodo capítulo 1, verso 15 e 16 diz o seguinte: o rei do Egito, no caso o Faraó, ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifra e outra Puá, dizendo: quando servires de parteiras às hebreias, hebreias aqui, eram as mulheres ali do povo de Israel, examinai, se for filho, ou seja, menino, matai. Mas se for filha, que viva. Essa foi a ordem que elas receberam. E aí na sequência do texto, o Faraó percebe que não estava acontecendo aquilo que ele ordenou. Então ele chama as parteiras e questiona. E aí elas respondem o seguinte a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. Queridos, sabemos que aqui elas disseram uma mentira, É quase impossível que as parteiras cheguem depois de que a criança já nasceu. Elas estavam, então, protegendo ali aqueles bebês, desobedecendo a ordem de Faraó, mas elas utilizaram aqui, então, uma mentira. E o que acontece na sequência que chama muita atenção? Êxodo 1:20, Deus recompensa essas mulheres, olha só. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, observe bem esse destaque, ele lhes constituiu família. E aí então entra aquela dúvida: por que Deus abençoou essas mulheres, já que elas utilizaram uma mentira? Vamos entender isso agora, nesse primeiro caso de análise. Olha só, queridos, nós precisamos ter em mente que essas mulheres estavam entre duas possíveis decisões muito, mas muito difíceis. Qual é a primeira decisão? Obedecemos a Faraó e matamos as crianças? Ou segunda possibilidade, vamos tentar mentir a Faraó e salvar as crianças? Elas estavam entre a cruz e a espada, como diz o ditado. E elas escolhem, então, desobedecer Faraó e salvar as crianças. Contar uma mentira para Faraó e tentar ver se colava. E, de fato, colou ali. Mas é claro, depois ele, de outra forma, ali, atentou contra as crianças. O que nós temos aqui, irmãos? Olha só. Nós temos aqui um caso onde a mentira, ou seja, omitir uma realidade, era a única forma de evitar um mal maior. Ou seja, essas mulheres precisaram escolher entre assassinar crianças ou contar uma mentira. Qual é o mal maior? Obviamente, assassinar crianças. E mais, Deus sabia que a intenção delas não era usar uma mentira com fins malignos, maldosos
prejudiciais ao próximo, porque aí sim teríamos ali um pecado grave também. Elas não fizeram isso. Portanto, Deus as abençoou porque elas fizeram a melhor escolha possível no cenário difícil em que Faraó as colocou. Mas, presbítero, mesmo assim elas contaram uma mentira. Sim, mas agora pense comigo numa situação. Olha só. Vamos pensar em você. Você é um pai ou uma mãe de família, está em casa na sua sala ali assistindo TV. Seu filho está no quarto brincando bem quietinho ali no celular ou no videogame. De repente, um maldoso ladrão pedófilo começa a te questionar, entra na sua casa ali, começa a te questionar, te aborda e pergunta: olha, eu quero estuprar uma criança hoje. Você tem criança em casa? Eu quero o seu filho. Qual é a sua decisão? Você, primeiro, fala a verdade ao ladrão e entrega seu filho a ele? Ou, segundo, você diz que não tem mais ninguém em casa protegendo a criança? Você consegue perceber que em cenários extremos, às vezes a mentira é a única forma de escapar de um mal maior. E é nesse tipo de cenário que Deus, então, aprovou aquela mentira das parteiras, porque Deus conhece quando o cenário é extremo. Agora, mentiras maldosas, casuais, para prejudicar o próximo, para se safar muitas vezes de coisas erradas que a gente faz, aí já é outra situação. Então preste bem atenção que nós estamos diante de um caso aqui extremamente pontual e complexo. Mas vamos examinar mais um caso para aprofundar ainda mais o seu conhecimento aqui da palavra. Mas antes, um recadinho rápido. Aqui na descrição do vídeo tem um link com o nosso curso Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa para você conhecer. E no primeiro link dos comentários eu vou deixar uma aula gratuita do meu curso para você conhecer. E se você gostar, vem estudar comigo, tem contato direto pelo WhatsApp, vamos crescer junto, começando de Gênesis e indo até Apocalipse. Olha só, examinando agora o caso de Raabe. Josué capítulo 2, versículo 3 diz o seguinte: mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe, aquela moça que era uma prostituta: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Quem eram esses homens? Vamos lembrar, aqueles espiões que Moisés enviou para espiar a terra, ok? Para verificar ali detalhes e ver como que estava a cidade, se ela era difícil de entrar, se era fácil, enfim. Esses eram os homens. E o que Raabe faz então na sequência? Olha só, Josué 2,5. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, diz ela, eles saíram. Observe que ela mente. Não sei para onde foram. Mas na verdade a história mostra no contexto que eles estavam escondidos ali na casa dela. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Então nós observamos que Raabe também utilizou aqui de uma inverdade para se livrar de uma situação complexa. E aí o que acontece na sequência? Josué capítulo 6, versículo de número 17, diz o texto: porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá quem? Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela, ou seja, os seus familiares, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então nós observamos aqui que essa mulher se safa da destruição que Deus ordenou em Jericó, porque ela acolheu os espiões, os protegeu e até mesmo precisou mentir para que eles não fossem mortos. Então Raabe também ficou aqui entre duas possíveis decisões. Observe o seguinte: primeira decisão, proteger os homens de Deus, ou seja, do Deus em que ela estava crendo. Se você observa no contexto, Raabe, ela crê nesse Deus. Ela sabe o que Deus fez lá no Egito. O contexto aqui de Josué mostra que era uma mulher que estava com a chama da fé no seu coração. E ela tinha que escolher: eu protejo esses homens que eu sei que são homens de Deus, que estão servindo o Deus verdadeiro, ou eu entrego esses homens de Deus e sou fiel ao povo maligno de Jericó, ao rei de Jericó, e claro, esses homens de Deus seriam então mortos. Então observe que Raabe também está no mesmo tipo de situação lá das parteiras. Uma decisão extremamente difícil que ela teve que pensar rapidamente, que ela teve que tomar em milésimos de segundo ali, entrego ou não entrego. Então, queridos, da mesma forma, Raabe escolheu o quê? Preservar a vida do servo de Deus.
a entregá-los ao tirano rei de Jericó. Deus a abençoou, por quê? Porque nesse difícil cenário que ela se encontrava, essa foi a melhor decisão que poderia ser tomada, ainda que ela precisasse naquele momento mentir para preservar os homens de Deus. Preservar os homens de Deus naquele contexto era o mal menor, ok? Que ela poderia então fazer ali, realizar através dessa mentira contada ao rei do rei de Jericó, ok? Então, queridos, fechando aqui, Deus também sabia que essa mentira não estava sendo usada por Raabe de uma forma maldosa, maligna e com intenção impura. Por isso, ele então a salva, ele então a abençoa, ele então a ajuda. É importante, fechando aqui a nossa matéria de hoje, que você entenda que isso que eu mencionei aqui não é uma licença para a mentira. Sabemos que a mentira é pecado, sim, mas sabemos que Deus abre algumas exceções aqui na palavra em cenários extremos, onde ele sabe que a pessoa está diante de uma decisão difícil e ela precisa então escolher o mal menor. Então é somente nesse tipo de cenário que a mentira aqui foi aceita pelo Senhor. Queridos irmãos, estou deixando aqui para vocês mais um vídeo para você assistir e crescer mais no conhecimento de Deus. Quero lembrar você, inscreva-se no nosso canal se ainda não fez, deixe o seu like também aqui no nosso estudo. Então, ficamos por aqui. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.